Bom dia, irmãos. É muito bom nós estarmos mais uma vez aqui reunidos, mesmo que seja através desse recurso online. Mas isso tem suprido, de certa forma, a nossa comunhão e também tem trazido para nós a oportunidade de nós ouvirmos a palavra de Deus. Neste momento, eu vou estar fazendo uma oração em favor do estudo que será dado nessa manhã. E logo após a minha oração, nós vamos ouvir alguns louvores e depois, assim, nós ouviremos a palavra do nosso Deus. Amém? Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque sentimos que o Senhor é conosco. Sentimos, ó Pai, que mesmo diante de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, nós podemos detectar o seu amor e o seu cuidado para com cada um de nós. Te peço, ó Pai, por essa manhã, pelo estudo da Tua Palavra, pelos louvores que serão entoados nesta manhã, que tudo venha vir de encontro aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, pelo irmão que trará o estudo nesta manhã, que seja usado pelo Senhor, que a Tua Palavra, ó Pai, venha atingir os nossos corações. Sobre tudo isso, nós pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos. É assim que nós oramos, não em nosso nome, porque nada nós somos, mas em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Já estão além rio, minhas lutas fim. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida às alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para estudar a palavra do nosso Senhor. Hoje estaremos dando continuidade às lições de escola dominical. Chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de João. Estamos caminhando, para a reta final. Neste momento, o Senhor Jesus já se aproxima para a sua última semana de vida humana aqui na Terra. Vamos fazer a leitura de alguns versículos apenas desse capítulo. Posteriormente, a gente vai ler mais. Capítulo 11 de João, dos versos 1 a 6, depois de 11, 14 e 38 a 45. De 1 a 6 primeiro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo,
Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ao receber esta notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde se encontrava. Versículos 11 agora. Então dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado ao repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Agora dos versículos 38 em diante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, no entanto, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Para a nossa meditação nesta manhã, será suficiente a leitura desses versos. Nós precisamos nos lembrar, antes de tudo, que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, que pode ter sido irmã de Maria, a mãe de Jesus. Foi este, o apóstolo João, o único dos apóstolos a morrer de causa natural e não por martírio. Prisioneiro em Éfeso por volta de 98 anos de idade. Morreu bem velhinho. O Evangelho de João tem como objetivo principal apresentar Jesus como Deus, sendo esta a primeira parte do seu objetivo. E a segunda é para que, crendo neste fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. Isso tudo de acordo com o versículo-chave que se encontra em João 20 e 31. Crer que Jesus é Deus e ter vida em seu nome é o objetivo principal deste livro. Há 7 milagres ou sinais registrados nele, que promovem esse objetivo teológico e salvífico. Nós precisamos recapitular isso. O primeiro milagre está em João 2, onde a água é transformada em vinho. O Senhor Jesus realiza esse milagre nas bodas de Caná de Galileia. Ali o Senhor Jesus é apresentado como o Senhor da qualidade. O novo vinho que acabara de chegar é totalmente superior ao antigo. Segundo milagre, a cura de um oficial é feito à distância, cerca de 35 quilômetros, está registrado em João 4. Ali o Senhor Jesus, ele é Senhor da distância, demonstrando a sua onipresença. O terceiro milagre nós encontramos a cura do paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda, João 5. Jesus é o Senhor do tempo. Ele é superior a todos aqueles que se dizem ou que realizam qualquer obra.
No quarto milagre, nós temos a cura, nós temos a multiplicação dos pães, né? 5 pães e 2 peixinhos, que alimentam 5.000 pessoas, em João 6. Ali o Senhor Jesus, ele é Senhor da quantidade, ou seja, ele é o pão da vida. O 6º milagre é a cura de um cego, muito especial, pois este era cego de nascença, João 9. Jesus é Senhor do infortúnio, ele é a luz do mundo, assim ele se revela. E chegamos ao 7º milagre, a ressurreição de Lázaro, já em decomposição, morto há 4 dias, e Jesus é Senhor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Este é o 7º, o último e o maior dos milagres públicos operados pelo Senhor Jesus e registrados somente nesse Evangelho. 6 desses milagres registrados somente aqui. 5, né? Foi realizado no fim da penúltima semana de sua vida humana aqui. Como sempre, o objetivo do sinal ou do milagre é promover a fé. Alguns, no entanto, indispuseram-se e, enchendo-se de ódio mortal contra o Senhor Jesus, tramaram levá-lo para a cruz. Nós podemos analisar esse capítulo 11 de João, versículo por versículo, mas nessa ocasião faremos outra abordagem. Focaremos nos personagens nele referidos e a sua ligação com o Senhor Jesus. E com esse objetivo, vamos extrair preciosas lições para as nossas vidas espirituais. E nós escolhemos um dos personagens para começar com ele. E não poderia ser outro, senão o próprio Lázaro, irmão de Maria e irmão de Marta. Essa família amiga de Jesus, residente na cidade de Betânia. Ali, nessa residência, havia um oásis para o Senhor Jesus repousar. Isso tudo em meio a corações áridos e tantas hostilidades dos principais religiosos em relação à sua pessoa. Num lugar difícil, ali o Senhor encontrava um ambiente próprio para descansar e confraternizar com seus amigos. Vamos pensar então em Lázaro, nas lições que a sua relação com o Senhor Jesus pode ministrar aos nossos corações. Primeiramente, estava próxima a Páscoa, a terceira que Jesus participaria com os seus discípulos. É quando ele recebe um importante comunicado. E que comunicado? Lázaro estava enfermo. Versículos 2 e 3. Versículo 1 também fala, estava enfermo Lázaro, da cidade de Betânia. Versículo 3, mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus. Então, aquela enfermidade, nós já sabemos, era gravíssima. Era uma enfermidade que, com certeza, acarretaria em morte. Não era algo simples. Com certeza, aquelas amigas não importunariam o Senhor Jesus com algo simples. Mas cremos que chegou a um ponto em que elas perderam todo o controle da situação. Então, mais do que depressa, elas mandam avisar o Senhor Jesus. Versículo 3, nós lemos isso e vemos que aquelas irmãs fizeram a coisa certa. Elas acionaram o Senhor Jesus. Foram até o amigo para buscar ajuda. Tem um hino que diz assim, não tenho amigo igual a Cristo, nem um só. Esse hino é muito precioso, porque ele nos remete ao verdadeiro amigo, aquele em quem nós podemos contar em todo o instante da nossa vida. Um amigo que jamais virou o rosto contra nós. Tem um versículo na Bíblia que diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a nada lhes impropera. A palavra impropera é virar o rosto. Jamais vai demonstrar estar chateado, vai demonstrar qualquer indisposição. O Senhor Jesus estará sempre alegre, disposto a atender uma solicitação dos seus amigos. Nós lemos no versículo 3 que ele era amado de Jesus. Quando elas pedem ajuda,
elas chegam da seguinte forma: aquele a quem tu amas está enfermo. Elas bem poderiam dizer: Senhor, aquele que te ama muito está doente. Mas não, elas chegam com uma base correta. Aquele a quem tu amas. O amor de Deus por nós é o motivo de nós obtermos a nossa salvação. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo. A salvação é a maior de todas as bênçãos. E ela não parte de um clamor contínuo, verdadeiro, de toda a humanidade. Não, mas ela parte de um coração amoroso, generoso. Ela parte de um coração cheio de graça e cheio de misericórdia para com toda a humanidade. Então a base verdadeira, sólida da nossa salvação é o amor de Deus para conosco, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Mais do que o nosso amor por Ele, porque este é falho, mas o amor de Deus para conosco. E elas exploram isso, elas sabiam desse grande amor de Jesus por Lázaro. Ora, ser amado por Jesus não traz nenhuma blindagem, não nos torna invulneráveis, impenetráveis. Somos suscetíveis aos problemas, às enfermidades, às situações das mais adversas nessa vida. Os problemas se acumulam, se avolumam em nossas vidas e muitas das vezes trazem profundas dores, apesar de sermos amados por Jesus. Mas a maior de todas as bênçãos, esta ninguém nem nada pode mexer nela. Estamos protegidos nas mãos de nosso Deus. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Aqueles que se encontram no aprisco do bom pastor estão com as suas almas, seus espíritos intactos e protegidos, apesar de o nosso corpo estar propício a sofrer qualquer prejuízo ou qualquer inevitável sofrimento. Então a nossa vida, a nossa alma está garantida, protegida nas mãos de nosso Deus. O Senhor Jesus bem que poderia, como fez anteriormente, mas ele não curou Lázaro à distância. Porque ele tinha um objetivo precípio nesse milagre. De acordo com o versículo 4, ele diz assim: para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. É essa enfermidade. Essa enfermidade, a morte não vai triunfar nela, disse Jesus. A morte não vai lucrar com ela. Pelo contrário, eu serei glorificado através dessa enfermidade. Ele sabia disso, ele estava preparado para isso. Tanto para ser glorificado, como para glorificar o Pai, porque este era o seu objetivo que ele nunca falhou. Nós encontramos uma outra situação. No versículo 37, nós lemos que alguns disseram: não poderia ele abrir os olhos do cego, não poderia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Muitos não podiam conciliar o fato de Jesus amar a Lázaro e deixar que ele sofresse ou aquela família. Como eu disse, a tribulação faz parte da nossa vida. Mas a certeza e a garantia da presença de Cristo, isso é bom demais, né? Muito bem, preste atenção. Quando a tribulação assedia um crente, é perigoso afirmar que o seu propósito é algum benefício, ou que o motivo é alguma bênção no futuro desta vida. Os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nós nem sempre poderemos desvendar. Mas é absolutamente certo que para um amado, um amigo de Jesus, o resultado de qualquer sofrimento será algum bem eterno, alguma manifestação da glória de Deus na vida daqueles que são amados por Jesus. Temos que resolver uma situação. Quando Jesus chega naquela cidade de Betânia, Lázaro já havia sido morto, estava morto há 4 dias. Como nós podemos conciliar isso?
Não é difícil. Jesus, na ocasião, estava se preparando para fazer uma viagem. Ele iria mesmo para Jerusalém. Era inevitável e importante que ele fosse para lá. Mas ele estava na cidade de Betábara. E essa cidade ficava a 32 quilômetros de Betânia. Então, quando o informante chegou, dando a notícia da enfermidade de Lázaro, com certeza ele já havia falecido há um dia. E Jesus permaneceu ali em Betábara por mais 2 dias antes de sair. Somente depois é que ele sai e gastou mais um dia de viagem, totalizando 4 dias. Mas isso é significativo. Por quê? Porque havia uma crença entre os rabinos da época de que a alma ela permaneceria próxima ao corpo por 3 dias. O indivíduo morria e por 3 dias a sua alma ainda estaria ali perto. E por intermédio de um agente divino, como por exemplo um anjo, ele podia ser ressuscitado. Mas após o 4º dia, só Deus poderia ressuscitar alguém. E eles tiveram que se dobrar diante a divindade do Senhor Jesus, porque foi exatamente isso que aconteceu. A ressurreição de Lázaro é o mais espetacular dos milagres registrados. E a base de tudo isso, nós sabemos que é um propósito altamente teológico. Fazer com que o objetivo de todo esse livro se cumprisse, que Jesus fosse ressaltado como Deus e que as pessoas pudessem crer nele. Mas o amor entre Jesus e Lázaro, um amor visível de todos, este amor fez com que este milagre fosse realizado dessa forma. Nós temos o registro por 4 vezes da amizade de Jesus por Lázaro, que é altamente ressaltado. Eu quero frisar isso aqui, essas 4 situações. Primeiro, no versículo 3, as próprias irmãs de Lázaro, quando mandam o recado, aquele a quem tu amas. Por que elas dizem isso? Porque elas viam o relacionamento entre os dois. Quantas cenas elas não presenciaram da comunhão, da intimidade desses dois? Quantas coisas elas viram, quantas palavras proferidas por Jesus, quantos gestos que demonstram total amizade da parte de Jesus por Lázaro, visível dentro de um lar, no relacionamento de uma família. Dentro do seu lar, é visível, todos notam que Jesus te ama, que você é uma pessoa realmente escolhida, amada, guardada por Deus e pelo seu Filho. Aquilo era notório dentro daquele lar. Segundo, o próprio evangelista João relata isso, quando diz no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E quem está dizendo isso é alguém que entende de amor, entende muito. Muito porque João, este evangelista, é chamado de o discípulo amado. As suas epístolas é recheadas de amor. Amor era a palavra que qualificava João da melhor forma possível. O discípulo mais amado de Jesus. Aquele que reclinava no seu peito e estava ali, acobertado pelo Mestre. Então João, que entendia disso, que era tido como um amigo, um amado de Jesus, ele pôde reconhecer que da mesma forma Jesus nutria um amor por Lázaro. Um amor que os discípulos podiam ver. Nós temos no versículo 11 ainda que o próprio Jesus chama Lázaro de amigo, de uma forma muito carinhosa, expressando que ele tinha por ele um sentimento muito especial, uma amizade profunda. Eram amigos íntimos. Isso é muito importante. Jesus, será que ele diz isso de nós também? Será que o Senhor Jesus pensa isso da gente? Vai depender muito da nossa vida secreta, da nossa vida particular. E em 4º lugar, no versículo 36, os próprios judeus, vede quanto o amava.
Era claro para as pessoas do mundo, para as pessoas todas ao redor, que Jesus tinha grande amor e consideração por Lázaro. Um relacionamento sem sombra de dúvida alguma, um verdadeiro, um íntimo, um profundo relacionamento. Uma coisa interessante é que nós não temos nenhuma palavra de Lázaro. Temos registro de nenhuma delas. Nenhuma coisa que ele disse que nós poderíamos conhecer um pouquinho mais a seu respeito por algo que ele disse. Mas está registrado lá em João capítulo 12, versículo 2, que depois de ser restaurado, depois de obter a vida, ele estava à mesa, tendo confraternização com Jesus. E isso nos leva a Apocalipse 3:20, um dos versículos mais conhecidos e amados da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo fala da comunhão que o Senhor Jesus tem com aqueles que abrem as portas da casa, do coração, para que ele possa entrar. Essas pessoas desfrutam de comunhão, de paz, de sossego com o Senhor Jesus. E após a ressurreição, lá estava Lázaro, sentado com Cristo, confraternizando à mesa. Que boa comunhão, que preciosa comunhão pode gozar os salvos com o seu Senhor. É muito confortante, é muito refrescante, é muito precioso. Nós sabemos que podemos desfrutar de total comunhão com Cristo. Quantos hinos maravilhosos expressam isso? Essa doce comunhão, essa preciosa comunhão, através de um relacionamento sincero com o Senhor. Olha, algo importante para nós é que a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus, essa ressurreição é símbolo da ressurreição final de todos aqueles que são amigos de Jesus, que todos aqueles que passaram, experimentaram o novo nascimento, daqueles que ouvem a voz do Salvador. Há um hino antigo que dizia assim: quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Que noite, que dia maravilhoso aquele em que nós ouvimos esta voz. E nós reconhecemos ser a voz de Jesus. E nós aceitamos o convite, o chamado para estar com Ele, para recebê-lo em nosso coração. Que coisa maravilhosa. Que ressurreição, né, do espírito, da alma, que estavam mortos em seus delitos e seus pecados. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro é símbolo da ressurreição final de todos os crentes. Porque da mesma forma como Lázaro ouviu a voz e atendeu, nós também ouvimos essa voz. E nós também atenderemos ao chamado. A ressurreição final dos mortos, ela será tranquila, contundente e objetiva, como foi a ressurreição de Lázaro. Note bem, o versículo 43, a partir da parte B. Lázaro, vem para fora. Não houve estardalhaço, não houve grito muito elevado, não. Um convite apenas. Lázaro, vem para fora. Imediatamente saiu aquele que estivera morto. Foi simples, todos puderam ver. E o objetivo foi muito objetiva, porque ele saiu para a vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, é muito tranquila, é não abrir e fechar de olhos, não piscar de olhos, menos de um segundo. Vai ser muito simples, vai ser de forma muito contundente. Uma trombeta soará. Vai ser um som que nós compreenderemos o seu chamado. Vai ser um som que não vai deixar dúvida para quê e quem está chamando. É como no exército.
que para despertar há um toque de trombeta que todos os soldados reconhecem despertar. Há um toque de trombeta que é para descansar e todos reconhecem. Todos sabem quem está tocando. Todos sabem o motivo do tocar dessa trombeta. E de uma forma especial, nós reconheceremos o som dessa trombeta. Nós sabemos quem e para que ela está sendo tocada. E nós atenderemos ao seu chamado. Vai ser tranquila, vai ser contundente e vai ser totalmente objetiva. Porque aqueles que estiverem mortos, apesar de toda decomposição, apesar de já cheira mal, já acabou, não tem mais nada, não tem nem como fazer exame de DNA mais. Apesar dessa situação ser muito parecida com a de Lázaro, aquelas pessoas ou nós vamos atender ao chamado dessa trombeta. E de forma incorruptível, os corpos ressuscitarão. E de uma forma maravilhosa, os que estivermos vivos seremos transformados. Então veja bem, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, uma ressuscitação para a incorruptibilidade. Tranquila, contundente e objetiva, como foi no caso de Lázaro. Então a gente pode ver nesse último milagre, talvez um vislumbre de como será no futuro a ressurreição de todos os mortos. No capítulo seguinte, no capítulo 12, Lázaro está ali à mesa com Cristo ceando. Uma verdadeira alusão à grande comunhão. Uma comunhão que espera todos os ressurretos. Um dia onde poderão desfrutar com Cristo à mesa. Uma comunhão ininterrupta. Uma comunhão para toda a humanidade, para toda a eternidade. Se encontra em Apocalipse, É importante a gente ver isso. 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Imagina bem, essa grande festa, essas bodas do Cordeiro, e a sua igreja plena, perfeita, ataviada ali, de forma magnífica, santa, diante do Cordeiro. Que grande comunhão! Agora, é digno de nota, presta atenção, que muitas lições são ministradas de forma alegórica ou alegoricamente. Esse método é um método perigoso, mas podemos extrair lições preciosas para a nossa vida. E, nesse caso, sobre a ressurreição de Lázaro e a eficácia do discipulado. Presta atenção, a ordem de Cristo, o pecador é restaurado. Uma única palavra, Lázaro sai para fora. E aqui estivera morto, viveu e saiu. Quando Cristo fala aos corações, olha, ouvem a sua voz. A ordem de Cristo, a pedra é retirada e Lázaro sai para fora. Dizem que isso compete a nós, retirar a pedra, desvendar, tirar os tampões dos ouvidos, levar a mensagem que tira a cegueira espiritual, levar esta mensagem que pode produzir vida,
Então compete a nós retirar as pedras da dificuldade. E ao nascer de novo, nós devemos tirar as ataduras. Quando as pessoas aceitam a Cristo, quando elas reconhecem Jesus como seu Salvador, elas ainda estão como que enfaixadas. Elas ainda estão sem o conhecimento, sem o entendimento, sem poder caminhar por si só. Mas aí os pastores, os discipuladores, aqueles que têm carinho pelas almas novinhas, né, pelo novo convertido, esses ministram lições, presença, orações, despendem-se e auxiliam aqueles que estão iniciando na caminhada cristã. Então compete a nós tirar as ataduras e deixar que usufruam de uma nova vida. Jesus falou para deixá-lo ir, ou seja, não dificultar, mas auxiliar a caminhada do novo convertido. É triste que a gente, às vezes, muitas das vezes, olha, com atitudes nossas, com atitudes mesquinhas, altamente religiosas, pensando serem espirituais, nada mais do que um grande farisaísmo. Nós prejudicamos a caminhada de muita gente. Ao invés de ajudá-las, nós construímos obstáculos para que muitos possam trilhar por um caminho que poderia levá-lo mais que depressa à edificação. Então nós temos que fazer a nossa parte. Cristo dá vida, salva, mas compete a nós auxiliar no discipulado. O texto não focaliza isso, não é objetivo nenhum. Mas, como eu disse, alegoricamente, nós podemos tirar essas lições, são preciosas. Mas o foco é teológico, e nós precisamos estar focados nisso. João 11, versículo 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? O foco desse capítulo, dessa ressurreição, é glorificar a Deus e ao Senhor Jesus. É mostrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor da vida. Ele tem poder e domínio sobre a morte. E assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele vai ressuscitar todos aqueles que um dia ouviram a sua voz genuinamente. Assim como Lázaro ouviu ali naquele instante. Cristo é o Senhor da vida e aquele que crê nele jamais morrerá, mas viverá eternamente. Essa é a mais gloriosa das esperanças que nós temos. O versículo 45 diz que muitos creram nele. Olha só, muitos creram nele. Como resultado deste milagre, Deus e o seu Filho foram glorificados na morte de Lázaro. Bem que ele disse, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quantas coisas, quantas lições, quantos pensamentos nós podemos extrair e aplicar aqui. Agora, chegou no final, Cristo foi glorificado, todo mundo creu nele. Não, alguns não, apenas outros, apenas uma parte. Outros foram logo fofocar para os fariseus. E esses tramaram a morte de Jesus. Por quê? Por que que uns creem e outros não? Por que que quando o Senhor Jesus estava na cruz, dois marginais, uma à direita e a sua esquerda, porque só um creu? Eles estavam à mesma distância, ouvindo as mesmas coisas, nas mesmas situações, presenciando os mesmos fatos. Não sabemos. Nós só lembramos daquela colocação. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma palavra que levou muitos a crer em Jesus, o mesmo sinal que fez com que muitos o recebessem como Senhor, fez com que outros se indispusessem ainda mais, fez com que corações pudessem ser petrificados, impedindo assim a ação de Cristo em suas vidas. Mas que bênção, porque com certeza o objetivo de Cristo se cumpriu. Nós sabemos que Deus não quer que nenhum dos seus se perca. Nós sabemos que o Senhor é longano e espera que todos sejam salvos. Todos venham, todos aqueles que hão de ouvir e se salvar, todos vão chegar. Não vai ficar ninguém de fora, temos certeza disso. Que Deus possa ser glorificado mais uma vez
em nossas vidas também. Deus abençoe a todos. Obrigado por este rico privilégio de estarmos aqui. Como tem sido confortante receber a porção da palavra de Deus nessa manhã. Realmente nós sentimos que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações, que ela venha produzir frutos em nossas vidas, que possamos sair diferentes da forma com que nós entramos aqui neste momento para assistir essa reunião, possamos sair diferentes, cheios do Espírito e cheios da palavra. Vamos nesse momento estar fazendo mais uma oração de encerramento, e logo após a minha oração nós vamos ouvir mais alguns louvores. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado a Deus por Tua palavra que foi anunciada nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, de fato, falou e tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do Teu servo. Abençoe, seja com ele, para que ele sempre se coloque à disposição do Senhor. Abençoe também, ó Pai, todos aqueles que participaram dessa programação, ou seja, na filmagem, seja também na formatação, e seja também nos louvores, porque os louvores serviram para preparar e abrir os nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.